queria que vocês percebessem a dinâmica desse texto, porque essa dinâmica aqui fala de coisas que são para depois disso, para depois de quando você tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, o seu olhar começar a se abrir na sua alma, você ter uma correspondência no seu dia a dia, na sua maneira de ser, na sua maneira de perceber a realidade. No fim é isso. A sua maneira de perceber a realidade, nesse encontro com Jesus, eu acho que de tudo que Jesus propõe, é um dos maiores desafios nossos, porque nós somos e estamos presos a esta realidade. Vocês na sua casa, nós aqui na igreja, é o visível que nos move. Mas Cristo quer trabalhar com a gente de um outro ambiente. E esse texto vai nos permitir entender isso aí. Então, comigo, acompanhem lá, leitura e explicação do texto junto. Atos 12, versículo 1 a versículo 23. Então, diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Até aí. Então, o texto vai nos falar de rei Herodes. Esse rei Herodes não é o neto daquele rei Herodes que estava no poder na época de Jesus. Esse é o rei Herodes chamado Agripa I, e ele vai prender alguns da igreja para maltratar. Já diz no versículo 2 que ele passou a fio da espada a Tiago, da forma que é escrito no original, ele foi decapitado. Então ele mandou decapitar Tiago, irmão de João. E aí no versículo 3 ele diz: vendo isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Ou seja, ele tomou uma ação dessa de decapitar Tiago, e na hora, poxa, isso é legal, hein? Ganhei o olhar dos judeus aí, isso me interessa muito, então vamos prender Pedro. É o que diz o versículo 3, vendo isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era um dia dos pães asmos, da Páscoa. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para guardar, intencionando apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Ou seja, nesse período da Páscoa, não poderia haver nenhum tipo de atrocidade, maldade, maltratos, né? Engraçado isso, né? Passou a Páscoa, tudo bem, todos estão liberados para as maldades, mas enquanto está na Páscoa, sem maldade. E ele, como queria agradar os judeus, ele não ia fazer algo que ia contra os judeus. Mas ele pega aqui e mandou, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. Imagine só, um homem foi colocado. Também Pedro já tinha sido preso e foi solto já umas 2 vezes anteriormente. Então, eu acho que isso ele falou assim: não, dessa vez comigo a minha estratégia não vai ser furada, né? O termo é esse. Então eu vou botar 4 escoltas, e na escolta, a gente vai ver o texto aqui, ficavam 2 com Pedro e 2 na porta, né? E eles se revezavam em grupos de 4, então saíam 4, entravam 4, para pegar todas o período do dia, né? Dividido em 4 partes lá. Então no final, 4 vezes 4, 16 soldados rodando ali só por causa de um homem. Em escala. Pedro, pois, versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Bom, a igreja, vendo Pedro, uma liderança importante ali preso, a igreja começa a orar em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere, como eu expliquei. E para ficar mais claro, os 2 que ficavam com ele estavam com ele em correntes, ou seja, havia uma corrente ligando Pedro a esses soldados. Versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor,
e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, o texto é muito claro, não precisa explicar muito, que mesmo estando Pedro ali, preso a corrente, caíram as correntes, Pedro sai, ele se levanta, é depressa, mas não é tão depressa que não seja possível que ele ainda coloque a calça e as sandálias, ou seja, se vista adequadamente, ou seja, é rápido, mas não é aquela correria desenfreada. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me, ou seja, dava tempo para as coisas acontecerem. Versículo 9: então saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia antes uma visão, ou seja, até aí, tudo que ele fez, ele está achando que aquilo ali ele está sonhando, que aquilo não está sendo real para ele. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, aquelas outras duas, dos 4 que faltavam, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Ou seja, caminharam, liberaram, ou seja, houve um trecho grande entre sair da cadeia e no portão, chegar na porta da cidade, e o anjo depois deixou ele seguir. E logo adiante o anjo se apartou dele, afastou e tal. Versículo 11, então Pedro, caindo-se em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo do judaico, ou seja, tudo que estava todo mundo tramando contra mim, mudou. E agora estou entendendo, agora está mais claro, eu não estou sonhando, eu estou na rua e tal. Versículo 12, considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Bom, lá no texto anterior nós vimos que a igreja orava, né? Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Bom, se era uma casa onde tinha criada, você já sabe que essa pessoa era uma pessoa abastada, alguém que tinha condições financeiras e estava ali. Como faltavam poucas horas, a gente entende que isso era à noite ainda, não estava claro. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fiz entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Ou seja, a surpresa foi tão grande para essa Rod que ela nem fez o que deveria fazer, abrir a porta para entrar. Ela foi lá e disse assim: olha, tem alguém no portão, é o Pedro. Eles lhe disseram: está louca, né? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. É interessante, né, que havia uma ideia do tal do anjo da guarda. Para cada pessoa tinha um anjo. E aqui há uma associação de uma crendice como, bom, se não é ele, é o anjo dele, esse anjo dele tem a cara de Pedro, né? Então ali, mesmo aquele povo reunido, orando e tudo, eles guardavam consigo algumas coisas, como nós, né? Por mais que nós leiamos a palavra de Deus, falemos e tal coisa, a gente sempre tem guardado dentro da gente alguma coisa que não é necessariamente algo que a Bíblia nos diz, mas é algo que nós acreditamos, faz parte daquilo que nós vemos, e eu falei no início, nós vemos coisas, entendemos coisas, cremos em coisas, e faz parte de todo esse arcabouço de coisas que está dentro da gente. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Ou seja, ele foi lá só avisar que praticamente está tudo bem, tomou aquela decisão, sabia que eles provavelmente estariam ali, e falou para Tiago, porque o Tiago era uma liderança importante ali. E se provavelmente ele fosse apanhado, pego novamente, que não era a vontade de Deus, Tiago poderia dar a direção necessária, compreender como ele estava, enfim. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. O que aconteceu? Estava algemado aqui, não vimos movimento e tudo.
Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas em inquérito, ordenou para que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Quando ele fala aqui sendo justiçados, o que aconteceu com esses guardas foram que foram mortos. Isso é ser justiçado. Porque é isso, fugiu preso, a ordem de Herodes, em outros textos está muito claro, vão ser mortos. Segue o texto. Ora, havia divergência entre Herodes e o habitante de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Relações de poder e política. Em dia designado, Herodes, vestido de trato real, assentado no trono, dirigiu-os a palavra e o povo clamava: é a voz de Deus e não de homem. Esse texto aqui está dizendo o seguinte: Herodes, seguindo toda a cadeia lá, ele gostava tanto dessa coisa do poder e tudo, que o povo aqui em algum momento chega e diz para ele: é a voz de Deus e não de homem. Ele está falando como Deus, por ele não haver dado glória a Deus, é a voz de Deus e não de homens. E em dia designado, Herodes vestido de traje real, sentando todo, e o versículo 22, e o povo clamava. No versículo 23, no mesmo instante, quando ele aceita essa questão de ser a voz de um homem, a voz de Deus, um anjo do Senhor o fere, por ele não haver dado glórias a Deus, e aqui fala de comido de verme, expirou, ele morre. O fim, ele morre. Esse é o texto. Eu espero que vocês tenham acompanhado a explicação, para que você compreenda esse texto bíblico aqui da forma que precisa ser compreendida. A gente precisa compreender uma coisa, e vai aprender aqui um texto bíblico, como essas pessoas todas. E para nós, a coisa muito importante para a gente compreender é que existe algo muito além do que você pode perceber no nosso dia a dia. Poxa, Epifânio, isso eu já sei. Mas Deus aqui, Ele quer mostrar para a gente, para mim e para você, em cada uma das etapas, em cada um desses personagens, como coisas que planejamos, constituímos, como coisas que nós pensamos estar na nossa mão, como as coisas podem ser absolutamente diferentes, mesmo aos que creem. E isso é para mim e para você. Mesmo nós que cremos no Senhor, nós que cremos temos a certeza, cantamos a respeito de fé, o nosso general é Cristo, isso é maravilhoso. E o que eu quero dividir com vocês nessa manhã é justamente todos esses elementos que esse texto nos oferece, para a gente perceber como a gente precisa enxergar a vida além da vida, a vida que vivemos. Existe uma vida para além da vida, e não estou me referindo quando você vai morrer, estou me referindo ao seu hoje. O seu hoje, existe uma vida além da vida que você imagina poder usufruir de Deus. Imagine um doce, antes de eu entrar nos pontos, imagine um doce que você comeu e você gostou muito. As mulheres vão pensar logo em muitos, né? Mas imagine que passa um tempo e você come o mesmo doce feito por outra pessoa. Não, aquele era muito bom, mas o seu é gostoso demais. Passa um tempo e você encontra outro doce feito por uma outra pessoa. E esse outro doce ainda é melhor do que os outros dois. E você tenta dar nomenclatura para ele. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu tenho uma sobrinha que eu adoro ela gosta muito dessa frase, né? Não, tio, você não está entendendo. O negócio é maravilhoso. A gente começa a criar nomenclaturas para coisas que a gente não consegue mais ter nomenclaturas. E a gente estuda e pensa e tal, porque cada etapa do nosso conhecimento, do doce, ele produz em você efeitos maiores do que você tinha anteriormente. Se você se dispor a comer do doce, se você se dispor a usufruir dele. E vai chegar uma hora que eu vou dizer de volta para saber a sobrinha: não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu não sei como classificar isso de tão bom e gostoso e melhor que é
do que todos eles, mas os outros eram bons. É isso que o texto vai nos oferecer. O texto vai nos oferecer uma oportunidade de você pensar para a tua vida, e eu não vou falar de filosofia, de uma forma totalmente diferente. Vamos aos pontos. O primeiro ponto é, o rei Herodes vai, e ele já tinha passado o fio da espada em Tiago, e diz, vou pegar Pedro, né? e vou matar Pedro, e vou ter um relacionamento com os judeus maravilhoso, né? Lembra daquele filme, O Advogado do Diabo, né? O Advogado do Diabo tem uma cena no final do filme de mais de 15 anos, pelo menos 15, não sei, que o final do filme, não vou dar spoiler, porque o filme é antigo, né? Você já deve ter visto, é uma cena que eu e o reverendo Leonel gostamos muito, e o rapaz que entende que as relações com o cara ali estão sendo para além do plano normal, e isso tem muito a ver com o nosso texto, ou seja, tem uma relação ali de espiritualidade, mas eles, com toda a força dele, com tudo que ele tem, ele consegue superar aquela situação e muda o final do filme lá. Só que o advogado, o diabo, sem, digamos, esmorecer, afinal de contas a luta dele nunca termina, ele insiste para ele numa outra proposta. A primeira proposta não deu, ele muda de imagem e é outra pessoa, no finalzinho do filme. E aí ele topa. Ele cai numa armadilha. No final do filme, ele cai na armadilha. Só nos diz o que vai acontecer. Mas ele vira para você e para mim e diz assim, a vaidade, ela é maravilhosa. Eu adoro a vaidade no homem. Eu adoro a vaidade. Aqui, o texto vai nos oferecer isso. Esse rei Herodes, a vaidade dele é tamanha que ele pensa com o poder dele poder controlar todas as coisas. Só que isso eu e você temos também. É isso importante você perceber. Mesmo você talvez não tendo o poder do rei Herodes, muitas vezes nós tomamos atitudes que entendemos que tudo está sob o nosso controle, e não está. Nós colocamos a nossa vida, mesmo espiritual, oramos, falamos, pedimos, e entendemos que, ok, eu orei, mas eu tenho esse controle da situação assim, está assim, assim, assado. A cena do povo orando lá quando Pedro chega, demonstra muito isso. Aquele povo estava orando, mas ele tinha um controle da situação, não, Deus vai cuidar dele, vai dar água, vai dar... Deus queria fazer outra coisa, queria libertar Pedro. Essa é a decisão de Deus. Mas aquele povo não conseguia compreender que aquela realidade, a realidade de Deus, era uma realidade absolutamente diferente da realidade daquilo que eles estavam orando. Então a gente tem que tomar cuidado, e a nossa vaidade passa por isso também, uma vaidade onde a gente pensa poder saber e ter sob controle todas as coisas da nossa vida, porque a gente não enxerga uma vida além da nossa vida. O texto continua, e essa parte é muito importante você caminhar comigo para você compreender o cerne de tudo que a gente vai falar. Ele estava preso, e tendo preso os guardas algemados e tal, chegam os anjos e vão soltá-lo, como a gente falou. Uma das coisas muito interessantes na relação com Deus, na minha relação com Deus, eu sempre procuro tentar entender no texto bíblico por que ele deixou aquilo para eu entender. Pensem nas muitas possibilidades que Pedro tinha de ser solto. Pensa aí, se você fosse Deus, como é que você faria? Vamos ver o que aconteceu lá? Vamos ver os Atos de Deus aqui, em Atos 8, com Filipe e Eunuco. Quem lembra disso? O eunuco diz, lá no capítulo 8, versículo de 26 e diante, vai aparecer, eu não vou ler o texto, mas ele vai chegar e mostrar assim, Eunuco e Filipe. E aí ele vai lá no Senhor, então mandou parar o carro, o eunuco, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco, já no final. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades. Solução de Deus para aquele caso, tirou Filipe como um passe de mágica, nossa, para nós mágica, ação do Espírito Santo, e o levou até outra cidade. Por que ele não fez isso com Pedro?
pergunta, para mim, eu ficava incomodado. Por que todo esse detalhe? Por que a presença dos anjos? Porque não simplesmente fez ele desaparecer ali? Por que caminhar com ele? Meus irmãos, eu acredito piamente que Deus tem coisas a nos ensinar com esse encontro, com essa caminhada. Pedro desfrutou de alguma coisa ali maravilhosa que a gente esquece na nossa vida, além da vida. Com esse espaço aqui temporal que a gente está vivendo, existe um outro espiritual coexistindo junto, aonde o Espírito Santo de Deus atua neste e naquele outro ambiente, aonde retira e cega quem Ele quer, aonde Ele faz o que Ele quer, e Ele quer mostrar o seguinte: esse ambiente existe hoje, não existe no futuro, quando você for para o céu. Ele está aqui, convivendo junto, eles estão caminhando juntos. Então Pedro sai aqui, ele olha e ele fica, o texto bíblico vai dizer, eu estou aqui como se estivesse sonhando. Ele não consegue compreender que existe naquele momento, ele está caminhando, coexistindo em dois mundos ao mesmo tempo. É uma coisa tão complicada para nós. Eu gosto muito de ficção científica, eu entendo um pouquinho melhor, ainda que distante de compreensão total, mas Deus nos permite e permitiu a Pedro viver o seguinte: eu, independente dos planos que façam, independente do que pensam, eu tenho outras histórias para contar. E a Pedro, ele deu a oportunidade, como deu a oportunidade a Pedro de várias coisas diferentes, construindo a história espiritual de Pedro, como quer construir a minha, como quer construir a tua, como cada um de vocês precisa e vai crescer espiritualmente. Esse crescimento espiritualmente, ele está dizendo o seguinte: eu tenho um outro ambiente onde as minhas coisas funcionam independente das coisas que Deus, que os homens fazem. Entenderam isso? As coisas funcionam independente do que os homens fazem. O que eu quero oferecer para vocês pensarem essa manhã, por mais difícil que seja, não é filosófico, é real, o texto bíblico nos oferece isso, é olhar para o dia a dia de uma televisão que te oferece desgraça e políticas que você fica de estômago virado. Quando você ouve histórias que são ruins, e você ouve e você consegue olhar para isso e olhar com todo o teu conhecimento de Deus e dizer o seguinte: existe mais coisa para além disso. Eu não sei o que é. Quando você viver uma história muito gostosa, como foram os doces que eu falei, tudo aquilo lá que é gostoso, caramba, está muito gostoso, está muito bom, mas existe algo ainda melhor. A dor que você provavelmente sentiu com a partida de um ente querido e tal, e você vai viver essa dor, vai viver o luto, como Jesus chorou, mas que você consiga parar para pensar, e como Pedro ficou aqui, que só depois ele se entendeu, ele disse: olha, agora eu estou entendendo, isso tudo que aconteceu foi real, não é uma ilusão. Deus me permitiu viver isso para que eu tivesse essa experiência, e a experiência existem coisas para além do que vemos. Só que muitas vezes a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa existência nos prende às coisas, nós reviramos o estômago, deixamos a nossa dor à frente de tantas coisas, e eu não vou falar de cegueira, eu estou falando de coisas que existem, estão ligadas a nós, porque Deus nos oferece, e a gente esquece porque ficamos presos às nossas rotinas, como se eu pudesse olhar o mar e olhasse assim: nossa, ontem eu estava na praia, nossa, é maravilhoso. Mas há algo para além disso, maior e melhor, que eu não sei dizer o que é, que eu não sei dizer como é, que nome dá isso, mas algo que é meu, é algo que Deus está oferecendo para mim. Deus quer oferecer para nós um olhar sobre a vida diferente de todas as outras pessoas. Há uma história muito antiga,
todos conhecem, mas eu vou repetir assim mesmo, que é aquela história de uma cidadezinha no interior lá dos Estados Unidos, onde não chovia, havia uma seca muito grande. Todo mundo conhece essa história, mas eu queria associar o que a gente está conversando aqui hoje. E todos iam à igreja para orar, seca, fome, a coisa estava difícil. E um belo dia, todos chegando na igreja do domingo pela manhã, uma garotinha entra com um guarda-chuva. Todo mundo conhece essa história. E aí o pastor pergunta a ela: por que você está com esse guarda-chuva? Há uma seca terrível, está usando guarda-chuva para o sol? Não, a gente não veio orar para a chuva cair. Então eu trouxe o guarda-chuva. E durante aquele dia, naquele domingo de oração, naquela manhã, o tempo que estava como o de hoje, ele vira e chove. Isso é uma história muito antiga. E no meio de todos presos na igreja, porque chovia há muito, um temporal de muito tempo, a garotinha sai com seu guarda-chuva e volta para casa. Eu não vou falar de fé dessa garotinha, e eu não queria falar da cegueira espiritual daqueles que estavam naquela igreja. O que eu quero falar é olhar a vida sobre outra condição que não aquela que você olha no seu dia a dia. Às vezes a gente fala e a gente ora, esse povo estava orando lá, estava falando daquilo ali, mas as atitudes deles não eram atitudes de quem está olhando a vida sobre outro ponto de vista. A gente fala às vezes de paciência, temos que ter paciência com os irmãos, temos que ter isso, temos que ter. Eu acho que, e compreendo através desse texto bíblico, que Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: apesar do que está acontecendo na sua vida, no mundo, na história, no nosso dia a dia, há algo mais, há algo para ser olhado diferente, há algo que, como essa garotinha foi, e independente do que os outros estavam pensando, ela pensava de outra forma. Eu não vou dizer, entendam, igual o doce que eu falei, eu não estou falando de fé, eu estou falando de algo para além da fé, muito para além da fé. É algo de olhar a vida e viver a vida com uma clareza de espírito que você pode ficar como Pedro, atônito, sem entender o que está acontecendo na tua vida, na tua história, porque você se ofereceu para Deus, no ambiente que é dele, e aí nessa oferta, em ir lá falar e vivenciar aquele encontro com Deus, você começa a ter uma clareza de coisas que vão para além. Isso, na história do Antigo Testamento, os profetas faziam, enxergavam coisas que os outros não enxergavam. Mas para nós, agora, de hoje, nós temos uma capacidade de chegar e olhar e parar e dar uma risadinha num canto da boca, falando sobre alguma coisa muito gostosa que está acontecendo, e não para sofrer com ela. Está maravilhoso isso aqui. Ontem eu vivi um dia maravilhoso com meus filhos e tal, e estava pensando nisso. E nesse momento de dia maravilhoso, nossa, isso é muito bom. Eu estou vivendo isso aqui hoje com eles. Mas tem coisa melhor. Terá certeza que tem coisa melhor. Porque quando as coisas forem pesadas na sua vida, você também tem que ter essa convicção que no momento pesado da sua vida, você vai parar para pensar, você vai chorar suas lágrimas, você vai se debruçar diante do Senhor, parar, respirar e pensar como ele vivia. Pedro vivia aqui, um momento muito difícil. Para ele ia morrer. Só que Deus disse para ele o seguinte: minha decisão nesse momento é outra. Você não sabe qual é a decisão de Deus. Você não sabe o que Deus tem para a sua vida. Então só te cabe aprender com o que o texto nos ofereceu. Aprender que existe vida, existe uma história para além do que você está vivendo. Eu queria que você desse muitas gargalhadas e risadas. Para além daquilo que você está vendo, sabe aquela pessoa que vive rindo? Está rindo à toa, parece bobo, e na verdade você está enxergando com o seu coração muito para além daquilo tudo que é maravilhoso que está sendo lhe oferecido. E muitas vezes, você tendo a energia nos momentos de dor, no momento de tristeza, para que aquele choro você o supere e diga para aquele momento de dor assim: tem coisas
muito maiores para além disso que eu estou vivendo hoje. Eu vou esperar o que Deus tem para mim amanhã. Que Deus te abençoe e te dê suporte para viver esse dia a dia, para ver vida além da vida aqui, não no futuro. Porque no final, Herodes, que tinha planejado matar Pedro num momento de festival diante dos judeus, é ele quem morre pela mão do Senhor, porque ele também não enxergava, por conta da sua vaidade, uma outra alternativa que não a morte de Pedro. E a história nos conta exatamente o contrário. As coisas se invertem no plano espiritual. As coisas são diferentes no plano espiritual. Só que a gente muitas vezes não se lembra que o plano espiritual está aqui, hoje, comigo e com você. Que Deus te abençoe a pensar assim, a respeito da sua vida na família, a respeito da sua vida do trabalho, a respeito a tudo que te rodeia. Porque a rotina, o nosso dia a dia, nos faz não perceber o quanto Deus é capaz de mudar toda a nossa história em todos os planos. E muitas vezes, mesmo aqueles que estavam ali orando, não tinham aprendido isso. Falavam com Deus, mas não tinham o olhar de transformação de Deus do hoje, com outras histórias. Que Deus te abençoe. Vamos fechar os olhos e orar? Senhor Deus e Pai, queremos muito, Pai, que a Tua palavra invada nossos corações. Queremos muito, Pai, ter a capacidade de enxergar as histórias que estão à nossa frente, seja na nossa vida pessoal, no dia a dia, seja no trabalho, seja no mundo, no Brasil, em tudo que está acontecendo, e a gente possa parar e olhar e dizer para nós mesmos: existe algo para além disso, que está assim no controle do Senhor, que eu não entendo, mas eu espero no Senhor que eu possa vivenciar a paz, a alegria e o livramento de estar com o Senhor, certo de que o Senhor está conduzindo essa história e eu posso vivê-la, eu posso aproveitar-me dela, como Pedro se aproveitou dela, pela graça e bondade e misericórdia do Senhor. Que Deus nos abençoe, que desce nossos olhos, que retire de nós essa loucura de viver só o físico e não perceber o quanto o espiritual é capaz de nos transformar. Em nome de Jesus, amém.